Boa noite, mais uma live com Erlândia, hoje com Fernando Gabeira, uma referência que eu tenho na minha profissão. O cara fez tudo, atuante até hoje, faz um tipo de jornalismo incrível, fora de redação, vai pra rua. Ele é um. Uma vez eu comentei que entre as áreas do jornalismo você tem política, economia, algumas são mais consideradas mais sofisticadas, mas acho que é o que a gente chama de cidade, cotidiano, estar na rua com as pessoas, é quando o jornalismo está mais próximo das dificuldades do cidadão. O Gabeira, ele não é muito antenado nessa história de internet. A gente combinou e uma hora ele vai entrar. Eu não vou, dessa vez eu não vou começar com história de vida, a história dele é muito conhecida, militância, jornalista, poucas pessoas sabem que quando ele foi preso ele tentou fugir, levou um tiro que atingiu o estômago, fígado, rim, foi torturado no dia seguinte no dia seguinte da operação. Então ele teve do outro, chegou o Gabeira oficial. Eu imaginava. Cheio de declarações de amor ao Gabeira aqui. Oi. Gabeira, alegria te reencontrar. Online, mas alegria te reencontrar. Há muito tempo a gente não se vê, né? Tem estado muito atrasado. É um mundo. Eu estava falando que é uma coisa tão doida, tecnologia que geralmente afasta, nesse período da pandemia está aproximando. Mas não é do jeito que a gente gostaria, né? Eu tenho falado que a gente virou um pouco o mundo, nós somos o ectoplasma. O teu áudio está ruim. O teu áudio Hein? está ruim. O teu áudio está meio ruim. Vou aumentar. Vê se agora melhorou. Melhorou, mas está falando, você tem comentado? É que o mundo virou um centro espírita, né? E a gente, de vez em quando, se materializa, não é? Mas dependendo do sinal da internet, são ectoplasmas, né? É. Eu geralmente tenho começado com história de vida das pessoas, mas você é uma pessoa muito conhecida. Na verdade, é uma dúvida que você deve ter refletido muito a respeito. Acho que você não acredita. Acho que você não acredita em determinismo histórico, que nem eu. É o seguinte: como é que foi que o Brasil chegou no Bolsonaro? As pessoas ficam falando contra o tal do lulapetismo, economia e tal. Tem uma onda conservadora mesmo no Brasil. Como é que você explica esse fenômeno aí onde a gente foi parar? Olha, eu acho que a explicação é... Não, tranquilo. O áudio está bem? O áudio meu está bem? Você tá bem? Tô. Olha, existe um problema que a gente está examinando, e é um problema geral da decadência da própria democracia. Lá fora existem alguns fatores determinantes. Está me ouvindo bem? Tá picotando, mas eu estou não conseguindo entender. Botando? Talvez eu tenha que aumentar aqui o espaço. Melhorou? Sim. Há pelo menos 3 fatores que são importantes, né? Primeiro que durante muitos anos, durante décadas, a população mundial experimentou grandes avanços do ponto de vista econômico. Ela foi enriquecendo e dobrando o seu potencial durante muito tempo. Mas a partir de 1980, mais ou menos, começou a haver um processo de estagnação da renda em países mais ricos, né? Então, esse fator de estagnação é uma sensação de que você já não tem mais as possibilidades que tinha no passado
é um fator que pesa. Existe um segundo fator, é que nós sempre trabalhamos com a mídia convencional. É uma mídia que falava para milhares de pessoas a partir de algumas pessoas. A internet mudou totalmente esse problema, essa situação, permitindo que milhares de pessoas falassem também para milhares de pessoas. Isso alterou um pouco o quadro, deu a possibilidade de que outras vozes entrassem e que a crise fosse potencializada. Não é? O outro aspecto que aqui no Brasil não teve muito peso é o fato de que as sociedades mais homogêneas começaram a sofrer um processo, não nos Estados Unidos, que já conhecia isso, um processo de miscigenação grande e de uma presença grande de estrangeiros. Esses fatores conjuntos, né, a estagnação econômica, a presença maior de estrangeiros que sentidas como uma ameaça, e a internet apresentando novos atores e um diálogo, ou melhor, uma conversa mais ríspida na internet, permitiu que alguns populistas se aproveitassem disso. No Brasil, a gente viveu um momento de estagnação também, em que, a partir do último mandato do Lula, né, e vivemos também um certo fracasso da esquerda, que foi muito impulsionado pelas denúncias sobre corrupção. Então, essas denúncias sobre a corrupção, tanto aqui como na Polônia e alguns outros países, tiveram um papel muito grande também no surgimento de líderes populares que aproveitaram digamos, a decadência da democracia. A democracia tem um aspecto democrático em si, não é? Que permite que as pessoas decidam, mas elas estavam se sentindo cada vez menos decididas, decisórias. E também existe um aspecto liberal na democracia, de respeito às minorias, respeito aos direitos das minorias e tal. Então, a democracia, segundo alguns autores, né, a democracia foi pouco democrática e muito liberal em alguns lugares, entende? Em outros lugares era liberal e pouco democrática. Então, no caso brasileiro, o que a gente sentiu é o seguinte: houve um processo de decadência da esquerda, uma grandes denúncias de corrupção, uma erupção da internet como um meio de comunicação que permitiu que se fizesse não só uma comunicação mais franca, mais dura, mas também menos checada pelos fatos, né? E tudo isso permitiu que algumas pessoas se apresentassem como capazes de solucionar o problema, né? Elas apresentam o problema como um sistema no qual está incluída a política, de um modo geral, que precisa ser reformada, a academia, cientistas que falam complicado e a complicação é vista como uma maneira de te enganar, e a grande imprensa. Né? Já avançando, você cunhou, acho que a sua expressão, tecnopopulismo. Explica isso aí. É uma expressão já, não é minha, não, é do autor do Engenheiros do Caos. Né? Eu fiz um debate com ele essa semana na live sobre essa questão. E a internet teve realmente um peso essencial nisso, né? Porque, em primeiro lugar, porque ela permitiu um conjunto de coisas que uma trilogia que eu costumo chamar de fake news, injúrias e teoria da conspiração, entende? A combinação desses fatores permite que você realmente sacuda as bases do sistema existente. As fake news, você sabe, têm um poder enorme de divulgação, né? O Mark Twain dizia que uma notícia falsa dá a volta ao mundo enquanto a verdade está calçando o sapato, entende? A notícia falsa circula com muita facilidade. As injúrias também não podem ser respondidas com facilidade também. E a teoria da conspiração aproveita muito o fato das pessoas estarem isoladas em bolhas. Elas vivem realidades próprias, entende?
Então, é possível que uma pessoa vivendo na sua realidade seja alimentada por terraplanistas que garantam a ela que a Terra é plana, não é? E outras com outras explicações a respeito do mundo que dão a ela uma sensação de insider. Eu sei exatamente o que há por trás disso, entende? Por exemplo, o que há por trás do coronavírus. É o Bill Gates, que num processo que ele quer disseminar a vacina dele, está contribuindo. Então, há muitas possibilidades de você criar essas teorias da conspiração. E os tecnopopulistas aproveitam disso de uma forma bastante sofisticada. Eu digo, mais sofisticada na Itália, onde surgiu um movimento lá e realmente fizeram um trabalho sofisticado, porque o dono do partido, na verdade, do Cinco Estrelas, o orientador do Cinco Estrelas, ele também era o cara que fazia a propaganda, que fazia os sites e que tinha, inclusive, a senha dos candidatos. Caramba. Ele controlava perfeitamente o processo. Em outros lugares também isso foi presente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump não fez isso diretamente, mas ele utilizou uma série de grupos e de sistemas para fazer isso, inclusive com uma carga muito grande sobre a Hillary Clinton, com notícias falsas sobre ela. Aliás, com notícias falsas também sobre o Obama, já no princípio, que ele não era americano e tal. O mesmo sistema que agora querem julgar para cima da Harris, né? da vice-presidente da democrata. Tanto é um processo conjunto, quer dizer, uma democracia deixando de apresentar um crescimento econômico e esperança para as pessoas, não é? Essa a, a possibilidade de uma comunicação descontrolada, em que esses grupos são audaciosos, eles fazem tudo. Você viu ontem, por exemplo, a chamada Sara Giannini divulgou um endereço, um nome da Davi, menina, um endereço não do acredito. hospital, quer dizer, sem nenhum É. respeito pela situação. Por quê? Porque eles queriam crescer politicamente. Eles queriam avançar junto com os grupos que eles estimulam. Portanto, é uma situação difícil aí, e nós tivemos também um certo fracasso. Primeiro, eu não digo só o que impulsionou o problema, não foram apenas as denúncias de corrupção. Elas tiveram um papel importantíssimo, entende? Mas também o fato da estagnação econômica ter chegado ali por 2015. Na verdade, ela já estava anunciada, já havia uma revolta se anunciando em 2013. Isso permitiu que o Bolsonaro, muito espertamente, se aproveitasse da situação, em primeiro lugar, se colocando contra o sistema, entendido como sistema, e os intelectuais, a grande imprensa, os políticos com os quais ele conviveu 28 anos, harmoniosamente, eu diria, né? E isso ele fez. Além do mais, ele teve uma intuição importante, que foi a de politizar e de oferecer alternativas, ainda que equivocadas, para um problema que é muito presente no cotidiano das pessoas, que é a violência urbana. Não é? Nenhum candidato à esquerda sempre esnobou esse tema, ou então resolveu simplificá-lo dizendo que trata-se apenas de um trata-se apenas de um problema social, que uma vez resolvido o problema social, a segurança virá. Não é? E mesmo a direita, outros setores de centro-direita, nunca se preocuparam muito com isso. Eu tinha escrito, já havia escrito algumas vezes, que o próprio Fernando Henrique, o Lula, eles se sentiam estadistas e com uma distância muito grande da questão policial. Né? A questão policial é vista com uma certa superioridade por quem está longe dela. Eu me lembro quando era jornalista, era o olhar que se tinha também para os repórteres Coisa de policiais. polícia, eu passei por isso. Né? Eles frequentavam uma área, digamos assim, inferior da atividade. Mas depois eu brinquei dizendo que assim, for ver como é que foi minha cobertura na época de política e depois como foi da de polícia, ela ficou muito próxima. Ela ficou muito próxima. Eu Mas, trabalhei nos Gabriel, dois campos também. olha só, mas assim, você botou as ferramentas e tal, eu tô querendo, assim, mas não existe, eu não estou querendo ser pessimista,
um pensamento, um forte conservador, um retrocesso no mundo todo. Eu botei a nossa entrevista, décadas, você falava em meio ambiente, sexualidade, igualdade. A gente está retrocedendo nisso tudo. Isso não é apenas. Assim, tem a internet, tem, mas assim, a humanidade não está ficando medieval, não? Não creio, não. Eu creio que os movimentos continuam avançando em vários níveis, tá? Às vezes avançando de uma forma até um pouco sectária, não é? Que prejudica o curso dos acontecimentos. Você O fala que aconteceu? não, sectária, explica melhor. É tipo o lugar de fala, é isso que você quer se referir? Essa é uma das questões. Não é? A outra questão, eu acho que o movimento feminista ganhou uma dimensão importante e tal, mas às vezes, em certos momentos, ele assusta um pouco. Não é? Umas denúncias lá, esse processo que houve nos Estados Unidos e que houve, inclusive, uma contra-argumentação por parte das francesas. Há uma diferença aí nesse processo. Não é? Também eu acho que o politicamente correto, em certos momentos, assume um grau muito duro. Né? Mas, se você examinar, cresceu muito o movimento feminista, o poder das mulheres é muito grande. Não é? O racismo não acabou, mas o nível de organização e capacidade dos negros aumentaram muito também. Não é? A luta é séria, continua, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil, ela é muito séria, mas existem mais pessoas conscientes, existe mais organização, existe mais debate, enfim, se avançou um pouco. Do campo da sexualidade também, o movimento homossexual avançou demais também, né? Em vários níveis. Avançou do ponto de vista de conquista da possibilidade da união civil de pessoas do mesmo sexo, né, em muitas legislações, inclusive a brasileira, né, é um avanço extraordinário. Avançou no sentido de ser considerado também uma força econômica e de ser uma força, de uma certa maneira, cortejada pela indústria do turismo e outras indústrias que levam em conta a sua existência. Avançou também no sentido de que o preconceito hoje é mais criticado, é mais rechaçado. Né? Então, houve um avanço. O que aconteceu no Brasil é que, na verdade, o Brasil sempre teve uma visão conservadora muito forte. Essa visão conservadora na religião ela foi sendo organizada mais com o avanço dos evangélicos ao longo dessas décadas. Teve um papel muito importante. Ao mesmo tempo que a esquerda entrava num determinado colapso, ou numa crise, se você quiser, surgiram as ideias de direita, teóricos de direita ocupando espaço. E eu costumo dizer também que, para a juventude, essa questão era muito importante. Para um setor da juventude, ser de direita ou aderir a algumas ideias de direita era ser, de alguma forma, rebelde, porque o establishment era de esquerda durante todo esse tempo. Não é? A direita teve essa atração de rebeldia. Não é? Então, tudo isso acabou se articulando. Não é? De um lado, o conservadorismo religioso, de outro lado, as teorias políticas de direita, que incluíram na pauta delas também a visão conservadora em costumes. O próprio MBL, por exemplo, se apresentava como um movimento moderno, visando ao liberalismo, ele aderiu amplamente à pauta conservadora, chegou a impedir algumas exposições artísticas, porque achava que elas desrespeitavam a moral e tal. Então, houve esse casamento, né, das ideias de direita clássicas políticas com a visão de direita em costumes e que abraçou também todo esse grupo. E o presidente da República, o Bolsonaro, aproveitou esse processo e tentou e encarnou isso. Né? Ele é conservador no sentido de que é contra uma política ambiental melhor, ele é conservador no sentido de que é contra
uma política antirracismo mais radical. Ele é conservador no sentido de que não vê a independência e a igualdade das mulheres com muita facilidade. E acabou sendo conservador em costumes também, o que ele não era tanto, né? Se você examinar a vida dele, é um homem que se casou várias vezes e tal. Ele não tem, assim, o perfil de um pastor evangélico, mas, em certo momento, ele encarnou, porque politicamente também isso era interessante. Mas você não... volta, no mundo todo, mas Brasil, que há uma crise do sistema de representatividade, assim, você falou da democracia, nos Estados Unidos até a eleição é indireta, mas a sensação que eu tenho é que o povo vota, mas o que chega no parlamento, não vou falar na presidência, não representa. Exatamente. É essa situação da democracia que é problemática. Até que ponto a democracia confere poder às pessoas, né? Eu acho que uma das formas que poderia atenuar, nós temos que estudar formas para atenuar isso. Uma das formas que poderia atenuar seria o recall dos candidatos. Os candidatos não cumprindo aquilo que eles prometem e tal, eles poderiam ser chamados de volta pela população à sua vida normal, né? Seria um caminho, né, para você estabelecer uma representatividade mais cristalina, né? Por outro lado, o sistema político brasileiro ele conduz a isso de uma certa maneira, né? Porque os deputados passam a disputar verbas, né, para poder levar para as suas regiões, passam a fazer um trabalho mais voltado para o governo ali. Eles todos perdem um pouco o contato com o povo que eles representam, né? E Antes do recall, eu sou parlamentarista de carteirinha. Você acha que já não seria uma limpada diária? Você é muito. parlamentarista? Eu acho que seria, o parlamentarismo seria. A única dificuldade com o parlamentarismo é a questão democrática, no sentido de que nem todos, ou a maioria, não quer. Ou pelo menos a maioria demonstrou que não quer. Mas seria realmente uma solução melhor. As crises seriam solucionadas com mais facilidade, você estaria mais perto do seu representante também, se fosse um parlamentarismo que tivesse que fosse misto, né? Uma parte eleita no distrito, outra parte eleita no conjunto geral. Eu acho que o voto distrital daria também uma possibilidade de você apertar mais o seu representante, exigir que ele cobrisse mais as demandas da população que ele representa. Isso aí, para mim, é um ponto que deveria ser discutido, né? As crises brasileiras são crises terríveis e a gente poderia solucioná-las de uma forma melhor, porque nós temos visto o impeachment, por exemplo, né? O impeachment, né, ele é muito negativo, entende? Porque você faz o impeachment, às vezes porque é necessário, mas uma parte da população que votou naquele candidato e não se desapontou com é traumático, é claro que é traumático. ela fica, de uma certa maneira, desencantada com a democracia. Então, eu acho que o parlamentarismo seria melhor, o voto distrital misto, no meu entender, seria uma fórmula melhor, mas é uma estrutura muito intelectualizada ainda. Você teria que passar alguns anos tentando convencer as pessoas de que isso é melhor, entende? Eu vou me dar ao direito de opinar como colega. Eu não tive na primeira parte, que foi da luta armada, mas estava na Constituinte de 88. Eu acho outro problema que a gente enfrenta, quero saber se você concorda, que é o seguinte: o Brasil saiu de uma ditadura militar, veio para essa democracia, mas foi um caso em que o sistema não mudou. As empreiteiras que construíam para os generais são as mesmas empreiteiras que constroem agora. Estava sentado do seu lado no Congresso, torturado, torturador. A gente não fez, a gente mudou o regime, mas não mudou o sistema. Aí teve essa oportunidade também na Constituição de 80, na reforma, que não foi constituinte. Eu gosto muito da ideia de uma constituinte.
Olha, o que realmente dificultou o processo no Brasil foram as eleições muito caras, né? E a associação dos candidatos com as empreiteiras, com as empresas que servem ao governo. Quem dominou o país nesse período foram os partidos políticos e os empresários que servem ao governo. Na verdade, foi um consórcio, né? Um consórcio do PSDB, PT, PMDB, com esses empreiteiros que servem ao Estado. Eles dominaram durante todo o período. O resultado desse processo é que eles realmente alienaram os partidos políticos da vida normal da população. Isso é comum também nos Estados Unidos, até certo ponto, porque os partidos passam a maior parte do tempo tentando fazer caixa para disputar as eleições. Grande parte dos apontamentos, dos compromissos, são compromissos destinados a atender aquelas pessoas os lobbies e as pessoas que financiam as campanhas. Isso faz com que eles se afastem muito da população, do homem comum e tal. E abre o caminho para que, num determinado momento, haja essa eclipse ou esse colapso do próprio sistema. Nós tentamos resolver, parcialmente, acabando com o financiamento particular de campanha, né? Passamos para o financiamento público de campanha. Mas esse financiamento público, ele continua com problemas também. Nós não conseguimos eliminar a ideia do Caixa 2. Ele ainda existe, o Caixa 2 ainda existe também, entende? E as próximas eleições, eu não sei como serão. Mas um dos fatores que eu sempre lutei, desde 88, apesar da incompreensão do TSE, era a possibilidade do financiamento a partir dos eleitores, via internet. Eu tentei fazer isso em 88, não foi possível. Nós nos financiamos. Em 98, não foi possível. Né? Não foi. E 86 a gente não tinha essa hipótese ainda da internet. Mas em 98 já se tentou e não foi possível. O TSE achou que era muito prematuro para o Brasil. Mas essa forma de financiamento, através dos simpatizantes, é uma forma razoável, entende? Que pode ajudar também, porque você fica, de uma certa maneira, comprometido com as pessoas que financiaram sua campanha, mas financiaram de uma forma tão, digamos assim, parcial, que elas também não têm um poder especial. Um indivíduo não tem um poder especial como tem um empresário que dá milhões para um candidato. Essa é isso. Não, pois entendi. Assim, vou te pegar pela palavra. Eu me lembro que você não foi otimista quando você falou que a Lava Jato marcava o fim de um modelo político. A gente viu que, na verdade, esse esquemão tem uma capacidade de sobrevivência além da justiça, né? Olha, vamos dizer, talvez eu vou chegar à conclusão junto contigo que eu fui um pouco infeliz, mas não totalmente otimista, otimista. Um pouco otimista ou um pouco otimista. Eu acho que houve uma mudança de qualidade da Lava Jato para cá, entende? Eu acho que as coisas não são as mesmas. Embora eu tenha ficado muito assustado com o processo de corrupção que aconteceu agora durante a pandemia em alguns estados do Brasil, né? No Rio de Janeiro, no Amazonas, no Pará, em vários estados aconteceu um processo de corrupção em função das circunstâncias especiais, da rapidez com que era preciso comprar os equipamentos e da falta de controle que surgiu. Mas imediatamente também houve uma repressão, houve um processo de uma tentativa de punir essas pessoas. Os esquemas anteriores, ou os grandes esquemas anteriores à Lava Jato, eu não creio que existam hoje. Entende? Eu não creio que existam grandes financiamentos de partidos hoje, como havia no passado. E nem que os partidos estejam fazendo caixa nas estatais, como faziam no passado. Eu não creio até o momento. A Lava Jato também vive um momento especial. Ela está sendo alvejada de vários lados, né? De um lado, o próprio presidente da República já não tem mais simpatia por ela,
o Procurador-Geral da República é uma oposição institucional importantíssima contra ela, o conjunto dos partidos políticos quer se desfazer dela, entende? E metade do Supremo Tribunal Federal também quer se desfazer dela. Então você tem um conjunto de forças que quer fazer voltar aquele momento anterior à Lava Jato, aquela flexibilidade que a política tinha anterior à Lava Jato. Mas até o momento eu posso dizer o seguinte: se você examinar a situação hoje no Brasil, o processo de corrupção existiu agora de uma forma evidente em alguns estados, mas o processo de corrupção é muito menor e diria até quase insignificante em relação ao processo anterior, que culminou com o Petrolão, o Mensalão e todos esses grandes movimentos. Não, eu concordo, eu estava só provocando. E quero fazer uma outra provocação. Ainda na nossa Você fica à entrevista... vontade. A essa hora da noite nós podemos Vale provocar qualquer coisa. Mas provocação de admirador. Naquela entrevista, eu fazia uma pergunta para você. Quais são as causas do seu mandato? Você falava meio ambiente, a questão da sexualidade, e falava num tema que você foi acusado de traidor da causa. Isso. Você falava em privatização. Eu falava numa privatização específica. Telecomunicação. Das telecomunicações. Eu acho que foi um momento importante ali da minha vida, porque eu tinha uma experiência, já como jornalista, uma experiência do que eram as comunicações nos países socialistas. Não é? Eu tinha coberto a queda do Império Soviético, tentei utilizar as comunicações, não sei se foi na Lituânia, em vários países, na Lituânia, em vários países da chamada Cortina de Ferro, eu tentei utilizar as comunicações e vi que elas simplesmente não funcionavam, entende? E elas estavam todas na mão do Estado. Né? E eu achava que nesse campo das comunicações, que é o nosso campo, né? O dinamismo era tão grande, as mudanças eram tão rápidas, a tecnologia era tão brilhante, que não havia Estado que pudesse dar conta disso. Só a iniciativa privada podia realmente responder a isso. E a esquerda estava atrelada ainda ao monopólio estatal das telecomunicações. Eles achavam que era uma traição você abandonar a Telerge. Conta o episódio do avião. Você lembra? Exatamente. Eu estava no avião, entrou uma mulher falando: traidor. Você é um traidor. Então eu pensei, poxa, eu traí a Telerge, eu traí as empresas estatais que, na época, o telefone celular, o telefone fixo custava R$2.000 e você declarava no imposto de renda. E eu já tinha tido a experiência dos pagers lá no norte. Eu dizia que até as jovens prostitutas em Manaus usavam pagers, entende? Elas tinham aumentado a produtividade delas de uma forma impressionante com esse modo de comunicação. E eu achava que o telefone celular na mão de uma pessoa daria a ela um poder que ela não tinha. Inclusive o trabalhador autônomo, ele poderia organizar o calendário dele, as saídas dele, de uma forma muito mais produtiva. Isso antes da internet, né? Isso antes da internet. Eu raciocinava apenas com as comunicações telefônicas. Agora, diante da internet, a situação mudou completamente. Esse potencial foi superdimensionado, né? Então, eu acho que ali, naquele momento, eu tive uma intuição correta e que a quebra do monopólio da televisão... Eu me lembro que numa convenção do PT, eu fui convidado, né? Eu não era do PT na época, mas fui convidado, me sentei ao lado do Brizola. Eu e o Brizola éramos convidados. E gritavam lá no coisa: quede o meu telefone, porque achavam que eu tinha prometido um telefone celular para cada um. Mas não é isso que eu prometi. Eu prometi que o telefone celular ia mudar a vida de cada um. Mas hoje eu vejo com satisfação que até aquelas pessoas que gritaram devem ter 2 ou 3 telefones e que os aspones que trabalham com eles nos gabinetes têm também 2, 3 telefones. Você, quando vê um político andando, ao lado tem vários aspones com 2, 3 telefones, né? Uma coisa super popular hoje no Brasil.
Mas tirando o campo aí da telecomunicação, que realmente houve uma democratização, mas em compensação, é, toda essa área que foi privatizada, todas as áreas foram privatizadas, formaram-se cartéis. Os custos são altíssimos, as agências reguladoras não são reguladoras, elas estão a serviço das empresas e não do consumidor. Você, com relação à privatização, você tem uma visão crítica, acha que o caminho é esse mesmo, é melhorar as agências, Estado mínimo? Olha, não, eu não tenho a visão de Estado mínimo, existem coisas que eu acho que não devem ser privatizadas, né? Por Por exemplo, exemplo? eu sou um defensor do SUS. Acho que a Não, saúde claro, claro. brasileira, o SUS teve um papel importantíssimo agora na pandemia. Eu acho que ele é fundamental, não é, na vida da sociedade brasileira. Eu oi, alguns outros mecanismos do Estado eu acho que não devem ser privatizados. Eu acho, mas não acho também um dogma. Eu acho que em alguns casos deve ser privatizado. A minha posição assim teórica a respeito disso é que eu sou contra, vamos dizer assim, eu sou contra o radicalismo de ambos os lados. Eu costumo contar a história de um ministro da Hungria que ele dizia o seguinte: depois da queda do socialismo, ele dizia: puxa, no passado havia uns fanáticos aqui que achavam que o Estado ia resolver tudo. Aí depois vieram outros fanáticos que acham que o mercado vai resolver tudo. Entende? E eu acho que, de uma certa maneira, é um certo fanatismo você achar que o Estado resolve tudo ou que o mercado resolve tudo. Eu acho que em cada momento histórico, em cada configuração histórica, eles se apresentam de alguma forma cumprindo algumas funções. E em que você tem que ter a habilidade no momento histórico para saber o tamanho do Estado que você precisa para resolver aquelas funções e desenvolver esse Estado tal como ele precisa ser desenvolvido. E o tamanho do mercado, que evidentemente tem que existir também. Eu acho que em cada momento histórico eles têm uma relação. Nenhum, no meu entender, suprime o outro. Nem o mercado suprime o Estado, nem o Estado suprime o mercado, entende? Essa é a minha visão. Agora, em cada configuração, em cada momento histórico, eles têm que ser vistos cumprindo o seu papel. Eu gostaria que você, eu conheço, se você explicasse hoje, na sua concepção, o que você considera esquerda, o que você considera direita e onde você se situa. Olha, é muito difícil. Eu me dedico pouco a essa conceituação, entende? Mas a esquerda, o Bobbio escreveu um livro tentando exatamente definir o que ele acha que ainda é esquerda, o que é a essência da esquerda. Eu acho que uma das essências da esquerda é supor que o indivíduo precisa de uma proteção do Estado, sobretudo depois que ele para de trabalhar. Então, um dos fatores da esquerda, determinantes da esquerda, é uma defesa bastante sólida de uma previdência social adequada. Né? E dentro disso também, eu acho que é uma defesa de um, digamos assim, de um sistema de saúde que permita às pessoas realmente sobreviver. Uma esquerda que não conseguiu isso nos Estados Unidos totalmente, mas tentou. Né? Foi um trabalho da esquerda americana, na pessoa do Obama, tentar um sistema de saúde que fosse universal. Eu acho que a Previdência e um sistema de saúde universal são elementos de luta da esquerda. Né? Da mesma forma, eu acho que no campo cultural também a esquerda tem, não diria que hoje a esquerda é caracterizada pela defesa do meio ambiente, porque essa distinção já foi superada. Né? Hoje você tem setores civilizados da direita que defendem uma postura de proteção ao meio ambiente e de respeito ao meio ambiente. Costumo citar um escritor inglês, John Gray, que exatamente formula, ele é um homem de direita, creio eu, mas ele formula uma agenda verde para os conservadores. Ele acha que os conservadores precisam ter uma agenda verde. E você vê hoje também que
os próprios fundos de pensão, bancos, empresas nacionais, todas elas parecem unidas em defesa da proteção da Amazônia, né? É um caso novo isso, que elas tenham essa posição. Então, hoje, a defesa do meio ambiente não é exclusividade da esquerda. Da esquerda. Ela passa a ser elementos dos dois lados, né? Eu acho o seguinte, que em cada momento histórico, você, às vezes, se defronta com uma situação em que você toma a posição da esquerda correta e, em certos momentos, a posição da direita correta, né? O exemplo disso que eu te dou é esse exemplo no momento da privatização das telecomunicações. No meu entender, a posição da esquerda ali era equivocada e a posição da direita era avançada em relação à realidade. Então, eu acho que... Hein? A sua posição, então, é apanhar dos dois lados, né? Exatamente, é apanhar de dois lados, porque a realidade é muito dinâmica, entende? E você não pode se prender aos dogmas de um lado ou de outro. Você tem que tentar responder aquilo que você com o seu conhecimento, com a sua experiência e diante da evolução dos fatos, você faz. O Keynes disse isso magnificamente bem, né? Ele falou assim, olha, quando os fatos mudam, eu mudo as minhas ideias. E o senhor, o que faz? Essa é uma questão fundamental, né? Eu vi no seu documentário, Caetano, super carinhoso contigo, ele falou assim, não, elogiando, assim, mas eu diria que o Gabeira, eu estou um pouquinho mais à esquerda do Gabeira. Você hoje é um liberal? Eu sou um liberal, né? Mas no sentido mais, como eu te disse, com algumas limitações. Eu já te falei daqueles elementos que eu acho que tem que ser defendidos da presença do Estado, né? Eu talvez fosse um liberal se você me aproximasse um pouco da esquerda americana, né? Uhum. Como consideram a esquerda americana. Talvez eu fosse. Eu sou um liberal, mas na temática de costumes, na temática de cultural, eu estou muito mais próximo da esquerda, né? E em alguns momentos eu tomo posições que não são posições de esquerda. Então, eu acho que o Caetano se aproximou muito de uma posição mais de esquerda mesmo, né? E eu respeito muito, eu gosto muito dele. Inclusive, tive a honra de substituí-lo no Globo. Ele era colunista do Globo quando eu entrei no Globo. Mas Eu dizia, ele falou com muito carinho e respeito, não foi não, ele sempre me nada. apoiou nas campanhas. Ele cantava músicas lindas nas campanhas. Eu não teria ido muito longe se não fosse a ajuda dele e de outros artistas, entende? Eu não ia perguntar, mas você falou em campanha. Você não tem convicção que você foi vítima de um golpe com aquele tal do feriado que o Cabral inventou? E você perdeu por 55 mil votos, uma coisa assim. É. Eu tenho a impressão de que ao decretar aquele feriado, ele alijou um número muito grande de eleitores, né? Muita gente saiu. E eu acho que ele combinou a decretação do feriado com o pagamento antecipado dos funcionários públicos, o que era também uma espécie de estímulo para a viagem e para a abstenção. Agora, você sabe como é, eu não tenho assim uma visão. Eu acho que a gente foi até onde pôde ir, as circunstâncias eram. Mais tarde eu disputei contra o Cabral candidato a governador, e eu percebi como era difícil batê-los, né? Em primeiro lugar, o Cabral tinha muito dinheiro. Quando eu conseguia recolher 50 mil reais emprestado de um amigo para a campanha, um amigo que até também é amigo do Cabral, né? Eles dão para todo mundo, né? Eles dão para todo mundo. O Cabral já tinha 5 milhões. Caramba. Entende? E havia também na sociedade uma coisa importante, uma certa euforia, uma sensação de que havia um crescimento, de que havia muito dinheiro correndo, entende? Então, muitos intelectuais se deixaram seduzir também pelas propostas do Cabral, por supor que no governo do Cabral
a arte seria estimulada, que haveria recursos reais para isso, entende? A própria mídia, não é? Foi seduzida, de uma certa maneira, pelo Cabral, né? Pela euforia que ele trazia, a promessa de que depois teríamos Olimpíadas, teríamos Copa do Mundo. E era um momento de euforia e que você não pode condenar as pessoas por... Na verdade, elas embarcam nessa viagem, né? Eu procurei mostrar, naquela época já, como era corrupta a estrutura do governo dele. Inclusive indo às empresas que o financiavam e mostrando todo o aparato de corrupção que existia. Eu não tinha muita esperança, mas eu queria que houvesse uma visão de que no Rio de Janeiro tínhamos uma oposição, que era uma oposição ativa contra ele e tal. Mas depois disso, depois que eu perdi aquelas eleições, eu tinha que voltar a trabalhar, eu não tinha mais mandato, entende? Eu tinha que reinventar a minha vida, voltar a ser jornalista. E para voltar a ser jornalista, eu tinha que, de uma certa maneira, abandonar um pouco as pretensões políticas, porque é muito difícil você conciliar o jornalismo com pretensões políticas, né? Agora, assim, só um comentário que você é uma pessoa que tem um espírito. Eu tomei um susto quando eu vi você numa live com. Não quero falar nada do Eduardo Paz, né? Você não guarda ressentimento das. Assim, Nenhum, eu nenhum. nunca mais falei, gente, o cara tá na live, num camarada que derrotou e ainda usando. Acho que né, ele chegou a usar aquelas todas de maconheiro e tal, não sei o quê. Né? Você é Toda, da paz total, da paz total. diziam, eles diziam que eu ia acabar com o feriado de Nossa Senhora. Milhões de panfletos dizendo que eu ia acabar com o feriado de Nossa Senhora. E as coisas mais incríveis, né? Viado e Mas maconheiro você eram não guarda ressentimento. nenhum, pelo contrário, de vez em quando ele vem na minha casa conversar sobre política e tal, não tenho nenhum ressentimento. É claro, eu não sou amigo e não fiquei amigo e não serei amigo do Sérgio Cabral, porque havia uma distância bastante grande. Mas eu estou sempre pronto a esquecer essas coisas. Eu fui criado na Escola Mineira, né? A Escola Mineira é uma escola que diz o seguinte: as ideias brigam, mas as pessoas não, entende? Tá ótimo. Vamos trazer agora um assunto horrível, que é a pandemia. Eu queria dividir a pergunta em duas partes. Perfeito. Primeiro, a primeira é você. Você, assim, até o subtítulo do seu documentário, assim, não sou uma pessoa de vida doméstica. Você é um andarilho, né? Como é que Sempre foi. bateu, como é que bateu em você? Primeiro vamos falar sobre depois do Brasil. Bateu em você isolamento, ter que ficar em casa. Como é que foi? Está sendo para você esse momento? Olha, eu tenho falado muito para algumas pessoas que me perguntam, né? E eu deixei de viajar. Eu viajava toda semana há 6 anos, né? E agora em casa, eu comprei os livros dos viajantes do século XIX para fazer um estudo sobre eles. Mas eu viajava e, dadas as circunstâncias, eu preciso continuar trabalhando. Então agora eu sou comentarista da Globo News, faço comentários, né? E falei que era um pouco deixar a maratona e passar para o tênis de mesa, né? Mudei de esporte. Mas existencialmente, ficar Não, preso em isso casa. foi muito difícil, porque eu fiquei preso em casa, comecei a tentar, pelo menos, a tomar um banho de sol escondido, eu descia, tomava um banho de sol aqui na porta, e até não houve nenhum compromisso com a minha saúde, mas eu sentia que eu perdi um pouco a forma, que era preciso, se eu continuasse nesse ritmo, eu teria problemas de saúde adiante. Aí, felizmente, houve uma abertura, eu voltei a nadar, eu nado todo dia e tal, voltei a ter a minha atividade física e continuo trabalhando em casa. É claro que para mim não é a melhor saída, né? Eu estou tentando negociar uma série de reportagens fora nos parques nacionais. Porque os parques nacionais, se eu apresentar os parques nacionais, eu tenho certeza que lá é mais seguro, né? Uhum. Existe, é claro, estradas, hotéis, o posto de gasolina, algum risco no caminho. Mas o problema é o seguinte, que a emissora também não está tão interessada nesse gênero de reportagem no momento. Uhum.
mais interessado no hard news, né, por causa do próprio coronavírus. Então eu tenho que esperar um pouco até a própria pandemia passar um pouco, chegar uma vacina, que eu acredito que possa chegar em torno de fevereiro do ano que vem, e voltar à minha atividade normal. Enquanto isso, eu fotografo aqui na Lagoa. Né? Aliás, como é que começou a fotografia? Você é um puta fotógrafo, né? É uma coisa, não era de profissão, você vê isso depois. Não, eu trabalhava num jornal chamado Binômio, quando eu tinha 18 anos, e eles me deram uma câmera Rolleiflex, uma Rolleiflex 4x4. A Rolleiflex não existe mais, a não ser na canção do João Gilberto, né? Fotografia. E ela reflex, né? Exatamente, reflex. O lado contrário. Eu comecei a trabalhar com ela e gostava muito de fazer as duas coisas. E durante um tempo eu parei. Quando eu voltei para a Europa, trabalhando para a Folha de São Paulo, como correspondente, aí eu comprei o equipamento, que infelizmente foi roubado. Não sei se infelizmente foi roubado no Rio, porque, na verdade, ele foi roubado numa casa que a gente tinha, um apartamento que nós tínhamos lá no bairro Peixoto, mas aí eu parei, eu fiz o trabalho para a Folha de São Paulo, escrevia, fotografava no exterior muito. Aí, quando voltei, comecei como deputado, eu comprei uma câmerazinha pequena, levava no avião, fotografava alguma coisa em Brasília e tal, até que surgiu a possibilidade de eu ir trabalhar na televisão. E a indústria deu um salto gigantesco. A indústria de câmeras fotográficas, ela te permitia fotografar. Né? Primeiro, ela deu um salto gigantesco, passando do analógico para o digital. Depois que ela passou para o digital, ela te permite filmar também. Então, imediatamente, eu passei da fotografia também para a filmagem. É claro que, no princípio, quebrei um pouco a cara, porque você tende a reproduzir a linguagem da fotografia no filme, e não é a mesma coisa. Você quer fazer um slideshow, e não é um slideshow, né? Mas, com o tempo também, eu fui desenvolvendo a minha linguagem ali, e hoje eu continuo, tenho todas as minhas câmeras, e tinha o hábito de, todo ano, a minha mulher vai aos Estados Unidos, leva a câmera velha, e eu compro uma câmera nova, na Dorama. O cara lá até já nos conhece, deve estar sentindo a nossa falta. Né? Cabeira, agora vamos, usando a expressão da historiadora Bárbara Tupã, essa marcha da insensatez no Brasil com a pandemia, como é que você está vendo isso? Olha, eu acho que o aspecto principal é o negacionismo. Né? Negar. E eu acho que... Deixa eu te interromper. Você acha que esse negacionismo é sincero ou é político? Deixa eu te dizer, eu escrevi sobre isso e tentei estabelecer uma comparação entre o comportamento do Trump e o comportamento Bolsonaro. O que eu apreendi disso? Eu aprendi o seguinte, que os populistas de direita ou de esquerda também, eles procuram apresentar uma solução simples para problemas complexos. Acontece que esse problema que apareceu para eles não tinha uma solução simples. Entende? É um problema que ameaçava o poder deles. Tanto um como o outro vislumbrou a perda do poder com a pandemia, porque ela era uma ameaça real para todos que estavam no poder. Era preciso muita capacidade e muito desprendimento para poder tratar desse tema. Então, eles negaram, de uma certa maneira. Eu contei até uma história que o Freud conta também, de um rei que recebeu uma notícia de que a cidade dele ia cair, a capital ia cair nas mãos dos inimigos. Então, o que ele fez? Ele chamou o mensageiro, queimou a carta e mandou matar, degolar os dois mensageiros, entende? Porque ele sentia que o poder dele estava ameaçado e ele queria eliminar essa ameaça. Eu acho que o negacionismo também tem esse poder, não é?
esse poder fantástico de afastar o perigo que te ameaça. E acho também que, em determinados momentos, eles buscaram, de novo, a solução simples. E a solução simples apareceu na forma de um remédio, que o Trump também incensou e o Bolsonaro também incensou. Se aparecesse o remédio mágico, que seria a hidrocloroquina, realmente apareceria a solução simples para um problema complexo. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Né? Então, desde quando surgiu em Wuhan essa pandemia, eu tinha a impressão de que ela poderia chegar no Brasil. Eu defendi num artigo do Estado de São Paulo de que era necessária uma política nacional e solidária, entende? Infelizmente, não foi possível uma política nacional. O Bolsonaro não desenvolveu uma política nacional. Pelo contrário, ele seguiu por um caminho, os governadores e prefeitos seguiram por outro caminho. Então, eu acho que esse foi um grande problema, né? Um problema que dificultou a nossa resposta à pandemia. E acho também que essas pandemias, eu já trabalho com um tema, não com o tema de segurança biológica, que eu só escrevo, não trabalho tanto, mas a pandemia me lembrou um pouco o acidente de Chernobyl, porque ali em Chernobyl havia um problema na Europa que a radioatividade era invisível, entende? E muitas pessoas tinham dificuldade em aceitar que a coisa era tão perigosa. Era uma coisa invisível. Elas tinham dificuldade em aceitar que o leite que elas tomavam poderia estar contaminado com aquela radioatividade, entende? Mais tarde eu vi isso também em Goiânia. Aí já não foi propriamente a invisibilidade, foi o fascínio na rua Da Goiânia luz, da 57, luz. fascínio daquela luz que as pessoas achavam que não podia fazer mal, que não podia fazer mal. Então, eu acho que no Brasil também o fato do vírus ser invisível ao olho nu, né, ele fez com que muitas pessoas não acreditassem nele, entende? E também tem uma coisa que é muito brasileira, e eu agora vendo num livro argentino também, talvez seja muito argentina também, nós somos um país de indivíduos, nós não somos um país de cidadãos, entende? Bom, As ações coletivas são muito mais difíceis, entende? Uhum. Cabeira, nosso Foi. tempo está acabando. Eu queria encerrar E com a nitidez também, eu estou te vendo com certa dificuldade. Então, mas aí eu acho que Não. são seus óculos, porque eu estou te vendo bem. Tá Meus bem, óculos estão vendo esses. tá bem, 2 em 1. Um. tá bom. Se você é esperançoso e qual é o seu sonho? Para a gente concluir. Olha, eu não tenho grandes esperanças, não, entende? O meu sonho é de que a gente consiga melhorar um pouco o Brasil, né? Realizar algumas coisas. Eu, esse ano, já tive uma resposta boa para esse sonho, que foi a votação do marco do saneamento básico. Foi sempre uma expectativa minha que a gente tentasse resolver esse problema. Eu estou vendo agora que não está resolvido, mas pelo menos está encaminhado. E existem outros problemas no Brasil que eu espero que a gente encaminhe. Mas eu não espero mil revoluções, mil sóis violentos como o Drummond, entende? E nem espero que o Brasil se transforme, como o Darcy Ribeiro pensava, numa Roma tropical, numa civilização tropical cintilante, entende? Eu acho que o nosso desenvolvimento e a nossa perspectiva é mais modesta, entende? Então, dentro dessa modéstia, os meus sonhos também se acomodam, entende? E, pessoalmente, eu espero escrever um livro. Estou sempre querendo escrever livros e fazer mais filmes e tal. A única coisa que eu quero é poder trabalhar o máximo possível. Cabeira, te agradeço muito, adorei, especialmente por te rever, e espero que seus sonhos se realizem. Obrigado. Um Um grande abraço. abraço. Valeu, Tchau. tchau.